BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Qual que é melhor para dividendos? Prometi que eu ia gravar esse vídeo para vocês, porque há 2 vídeos atrás eu soltei um vídeo completaço de BB Seguridade, que se você não assistiu, você precisa. Na verdade, não é você precisa não. Você deve assistir. E agora, para complementar esse estudo, vou fazer a mesma análise, do mesmo jeito, com Caixa Seguridade. E aí, primeira coisa que eu quero falar pra vocês irem lá no Instagram da Ingrid Mota Saraiva, que agora é minha querida Ingrid Alves Mota, e fazer uma reclamação formal lá com ela, porque olha a xícarazinha que ela me deu de café, cara, e nem encheu ainda. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso aqui. Beber primeiro. Quente. Agora sim, meu parceiro, bora pro vídeo. Quero fazer todo esse vídeo baseado nesse estudo aqui que a Infomana soltou, né? BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Qual que é a melhor opção para dividendos? E perceba que tem algumas coisas aqui que inclusive não concordo e vou tratar elas com vocês durante esse vídeo. Então já pega seu papel, sua caneta, se você tem uma ou outra, presta muita atenção. Aqui nesse artigo ele diz, olha só, durante muito tempo, BB Seguridade foi a principal seguradora indicada por analistas para uma estratégia de renda passiva. A empresa tem um bom histórico de pagamento de dividendos, um negócio resiliente e atua no setor considerado estável. Já falei para vocês que o setor de seguradora, depois do setor de bancos aqui no Brasil e de energias, na minha opinião é o setor mais inteligente. Só não é o mais rentável ainda porque banco tem taxa abusiva e energia realmente é uma máquina de imprimir dinheiro. Mas é, sem sombra de dúvidas, o negócio mais inteligente que já existiu. Por quê? Porque você paga o seu seguro do carro e o que você faz? Todo dia, eu pelo menos, né, agora que eu tenho um carro, oh meu Deus, por favor, proteja meu carro, proteja quando a gente estiver dirigindo, proteja a Indy quando ela estiver dirigindo também, que nada de mal aconteça, que a gente não bata o carro, que ninguém bata em nós. Você percebeu? A gente paga o seguro e ora para que não precise usar. Então o dinheiro chega na seguradora e em muitos casos ficará na seguradora para sempre, só para te dar a sensação de segurança. Na minha opinião, faz muito sentido você ter seguro de carro, não que não faça sentido, mas você percebe que o negócio é muito inteligente, ela recebe para talvez pagar. É diferente do banco, que apesar de ser muito rentável, porque as taxas são abusivas, o que o banco faz? Ele empresta para talvez receber, porque pode ter inadimplência, né? Então, realmente é um negócio muito estável. Só que, desde o ano passado, outro nome começou a despontar entre as análises como nova preferida do setor, Caixa Seguridade. E realmente, dá uma olhadinha nisso aqui, meu querido. Dá uma olhadinha nisso aqui, Caixa Seguridade 3. Se a gente colocar aqui no ano, 89,51%. Me lembro de Caixa Seguridade antes dos R$10, cara. Antes dos R$10. E lá na época dos antes dos R$10, eu tinha a decisão de comprar BB Seguridade. E ainda hoje, né, no rumo ao 100k de ontem, o Café ao Milhão, que agora chama Café ao Milhão, comprei BB Seguridade. E vou te explicar o porquê aqui neste vídeo. Inclusive, o Santander destaca BB Seguridade que está muito exposto no setor do agronegócio, que atingiu um pico de lucro em 2023 e deve ter um 2024 mais difícil devido às mudanças climáticas. A gente precisa discutir sobre isso. O banco iniciou a cobertura da Caixa Seguridade em fevereiro e selecionou sua empresa como top pick no segmento de seguros, né? A principal, a preferida ali. O preço-alvo para 2024 é R$18, o que dá mais ou menos uma valorização de 20% ao preço que ela está custando hoje, né? Então, antes de explicar o cenário macroeconômico atual e o porquê que muitos bancos estão esperando um crescimento muito mais alto para a Caixa Seguridade do que para a BB Seguridade, a gente precisa analisar o RI da Caixa Seguridade, né? Os relatórios trimestrais ali, saiu agora o relatório do quarto trimestre. A gente vai analisar para comparar com um relatório que eu analisei de BB Seguridade com vocês aqui há menos de 48 horas no canal. Então é essencial que, se você ainda não tiver assistido, que você assista aqui, né, esse vídeo de BB Seguridade, onde eu falo ali tudo sobre ela, uma análise completa. E a gente vai fazer agora a mesma coisa com Caixa Seguridade. Bora lá. Você digita aí Caixa Seguridade RI, entra aqui no Relação com os Investidores da Caixa Seguridade. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a estrutura societária. Tem muita gente que tem medo de investir na BB Seguridade, porque a BB Seguridade é 66% do Banco do Brasil e o Banco do Brasil é estatal, e aí eles ficam classificando a BB Seguridade como estatal. Apesar de que a BB Seguridade ela tem todos os seus braços privados. E a mesma coisa acontece com a Caixa Seguridade, tá? Então eu não tô defendendo a BB Seguridade, não, eu tô defendendo as duas. Calma, não é assim não que funciona. A Caixa Seguridade, ela tem 82,75% de toda a sua estrutura societária firmada no quê? No Banco Caixa, que é muito mais, inclusive, governamental, né, federal, do que o Banco do Brasil. E aí, apenas 17,25% é o free float, que somos nós, né? Eu, você, todas as outras pessoas que compram. E aí, ela tem parceria aqui com várias empresas, né? Tem, inclusive, BTG Pactual, a CNP Seguros, a Icatu, que também tem lá na BB Seguridade. E aí, tem aqui também um outro braço da Caixa Corretora, que funciona ali dentro do banco mesmo, né? Então, a Caixa Seguridade, ela também usa e também tem o suporte do Banco Caixa,
para poder difundir os seus produtos, né? E a gente vai ver a principal diferença entre os produtos da BB Seguridade e os produtos da Caixa Seguridade é justamente naquilo que eles são mais focados. E quando você vê uma propaganda do Banco do Brasil, o que você vê? O que imagina aí? Eu imagino um amarelinho e um tratorzão fazendo alguma coisa numa fazenda de soja. E quando eu penso em uma propaganda da Caixa, cara, eu já penso lá naqueles condomíniozinhos, né, de Minha Casa Minha Vida. Então, são produtos diferentes e por isso a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, apesar de estar no mesmo setor, que é seguros, elas vendem coisas diferentes. Como eu mostrei para vocês, a BB Seguridade já tem cerca de 4% do seu resultado fincado, né, cravado em habitacional e residencial. Já a Caixa Seguridade não, meu parceiro, a maior parte é habitacional e residencial, a maior parte. Apesar delas estarem no mesmo setor, elas não competem entre si, não tem problema nenhum você ter as duas na carteira, por exemplo, se as duas estão baratas para comprar. No histórico de dividendos aqui, que inclusive é muito bom porque a gente está estudando qual é a que pagaria mais dividendos, né, ao longo do tempo, você consegue perceber que a Caixa Seguridade, desde sua existência aí, que foi o IPO aqui em 2021, ela tá pagando aí em torno de 90% de payout, né? Se a gente pegar aqui desde os anos anteriores, fica aí nos 85% de payout, 87% de payout, né? Provavelmente vai continuar mantendo esse valor aí de 85% a 90% de payout, né? Inclusive, muito bom. Parabéns, Caixa Seguridade. Tá mitando mesmo, tá mitando mesmo. Então, para baixar aqui a apresentação de resultado, o release, informações financeiras, central de downloads, vai aparecer aqui para você desde o primeiro trimestre até o quarto trimestre de 2023. Inclusive, a gente já coloca aqui, ela já colocou aqui em 9 de maio, que em 9 de maio ela vai fazer a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024, tá? Então vamos baixar aqui a apresentação de resultados do quarto trimestre. Perfeito. E vamos lá para os resultados. Olha só, primeira coisa aqui, performance comercial. Vida e habitacional aqui subiu pra caramba, né? 12% de aumento, 9% de aumento, residencial 5% de aumento, prestamista 5% de aumento, capitalização 92% de aumento e consórcio 33% de aumento. A gente sabe que a BB Seguridade, ela é líder em agronegócio, ela é líder em capitalização, ela é líder também em prestamista, né? Então ela é o primeiro lugar em tudo isso. No caso da Caixa Seguridade, ela é líder em habitacional. Inclusive, isso é uma lei governamental, né? Que metade do market cap de parte residencial, de seguro residencial, tem que ser da Caixa Seguridade. Então a gente consegue ver aqui, ó, o resultado de 2023, o lucro líquido contábil e o lucro líquido gerencial. Expliquei para vocês a diferença entre eles. O contábil é o quanto que deu mesmo de lucro puro ali, lucro líquido puro, só que é para seguir algumas regras padrões de segurador. Se eu conseguir comparar uma seguradora com a outra, a gente precisa aqui desse lucro líquido gerencial. Você consegue ver aí que teve um aumento de 18,6%. Comparando lá com o BB Seguridade, a gente viu que teve um aumento maior ainda de BB Seguridade, né? 23,8%, se não me engano. Então o lucro líquido gerencial ficou aí na casa dos 3,5 bilhões, que é dinheiro pra caramba, cara. Para uma empresa igual a Caixa Seguridade, né, que começou agora entre aspas, né? Ela fez o IPO em 2021, só que ela já tá funcionando tem muito tempo. O que eu quero dizer é que realmente tem pouco tempo para ela estar lucrando tanto assim. Então realmente pode ser uma empresa aí que vai lucrar muito no longo prazo. A gente pega aqui o lucro líquido gerencial, você consegue comparar aqui entre o quarto trimestre de 2022, que inclusive o quarto trimestre de 2022, por conta de ganho de capital, teve até mais rentabilidade que o quarto trimestre de 2023, né? Você consegue perceber aqui que do terceiro para o quarto trimestre não se alterou tanto, né? Do terceiro para o quarto ficou a mesma coisa ali, ela andou de lado. E do quarto trimestre do ano passado para esse quarto trimestre também não teve muita alteração ali, se não fosse o ganho de capital, né? Que ocorreu o ganho de capital, mas ficou elas por elas. Então teve um aumento aí de 18,6% no consolidado do ano. 2022 foi 3 bilhões e em 2023 3 bilhões e meio, né? Continuar com esse crescimento aí será espantoso. Pensou que em 2024 4 bi, 2025 4,5 bi, que cresceu ali de lucro quase 500 mil, né? Meia milha ali de lucro líquido gerencial. Tá com um ROI aí de 66, que é um ROI absurdo, né? Fica para trás ali no crescimento da BB Seguridade? Pô, ficou para trás? Ficou. É porque a BB Seguridade realmente amassou também nos ganhos. Foi um ano muito bom para a BB Seguridade. Realmente. E nem por isso, nem porque foi um ano muito bom para a BB Seguridade, a Caixa Seguridade desempenhou mal. Então você consegue perceber que as duas não guerriam entre si. Para uma ir bem, a outra não precisa ir mal. Você pode ter as duas na carteira, né? Lembra que a gente quer, lógico, sempre diversificar entre setores também. Mas se você tem duas boas empresas, você não consegue decidir qual é a melhor entre elas. Não tem problema nenhum você ter as duas na carteira, é só você colocar peso. Por exemplo, eu acho, Léo, que a Caixa Seguridade, até o final desse vídeo, você vai ter esse discernimento de qual das duas está melhor no momento para você comprar. Aí você pode falar assim, não, eu gosto da Caixa, inclusive acredito que a Caixa Seguridade é uma boa empresa,
Não, na minha opinião também, tá? Tô sendo bem sincero que não acho que a Caixa Seguridade é uma má empresa, acredito que ela vai crescer muito, muito, muito mais até do que os bancos estão prevendo. E aí, se eu quero colocar ela na minha carteira, eu posso colocar pesos, né? Então, eu acredito mais na BB Seguridade, então eu vou colocar aqui, dos meus, vamos supor, 10 mil reais que eu ia aportar em seguros, eu vou colocar aqui 70%, né? 7 mil em BB Seguridade e apenas 3 mil em Caixa Seguridade, e você se expõe nas duas, e se uma explodir, você está pelo menos exposto em uma ou em outra, né? Você não fica nessa de ficar tentando acertar o fiofó da mosca e acabar errando tudo, né? Os prêmios emitidos foi de 8,5% de crescimento, teve prêmios ganhos aqui também de 9,3% de crescimento. Se a gente pega aqui os prêmios por ramo emitido, e aqui agora você vai entender, né, que a parte residencial e a parte habitacional é muito forte na Caixa Seguridade. Dá uma olhada, habitacional aqui, enquanto na BB Seguridade foi 1,8%, 2, uns quebradinho por cento, olha o quanto que foi na Caixa Seguridade, 35% da receita, cara. E continuou crescendo, né? Cresceu em 10% em relação ao ano anterior. O de vida também, cresceu pra caramba, tá representando boa parte aqui, né? 26%. Dos 9 milhões de prêmio emitido, 5,5 milhões, né? 5,6 praticamente, foi só de habitacional e vida. Se a gente adiciona o residencial aqui, também vai ali quase mais um bi, né? Então muita coisa. Algo que foi absurdo no crescimento do quarto trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2023 foi o prestamista. O prestamista realmente, a Caixa Seguridade aí se destacou e cresceu 80%. Muita coisa mesmo. A sinistralidade, Léo, você leu isso ali no BB Seguridade? Eu não entendi. Eu não sei o que é sinistralidade. Quando você bate um carro, por exemplo, quando você fala assim, aciona o seguro, na verdade você está acionando o sinistro. O que é esse sinistro? É a possibilidade que você tem por direito, já que você está pagando o seguro, do seguro, a seguradora, vir e cobrir todas as suas perdas, seus prejuízos, né? Então, essa parte da indenização que a seguradora custeia através do seguro que você paga, os seus gastos ali, seja por um acidente, no caso da BB Seguridade, por exemplo, um problema nas safras, isso aí se chama sinistro. Então, a porcentagem de sinistralidade, quanto mais baixa, melhor, porque a gente quer que menos pessoas acionem o seguro. Porque menos pessoas acionando o seguro, mais dinheiro a seguradora vai ter, mais lucro ela vai ter, né? Menos ela vai ter que tirar para poder pagar pessoas. Então, uma sinistralidade menor é melhor. No caso da Caixa Seguridade, a sinistralidade caiu 3,5 pontos percentuais e já era menor, né? Já era menor do que a BB Seguridade. A BB Seguridade está com 27% de sinistro, é alto. E as duas estão trabalhando para poder diminuir esse sinistro. A BB Seguridade diminuiu ali 4,18 pontos percentuais, só que ela já estava com um sinistro bem mais alto. E a Caixa Seguridade também está conseguindo controlar esse sinistro aí, diminuindo cada vez mais. Como que eu diminuo o sinistro? Entregando esses seguros para pessoas mais confiáveis, né? Então, ao invés de você fazer um seguro para um cara, um homem, né? Um homem solteiro, de 18 anos, que tá com a carteira provisória de CNH, ao invés de você dar um seguro para ele, para um cara que tem 26 anos, casado, com intenção de ter filho, um carro mais tranquilo, né? Daqueles carros que vai ficar correndo pra caramba. A chance de eu fazer um sinistro no carro é diferente de um homem solteiro, por exemplo, porque do lado vai estar minha esposa, vou dirigir com mais cautela, pelo menos teoricamente os casados, né? Então as seguradoras, elas usam essas métricas para poder tentar diminuir a sinistralidade conforme o tempo vai passando. Se a gente olhar aqui a distribuição e variação por ramo, é realmente absurdo o quanto que o habitacional representa da margem operacional da Caixa Seguridade, né? Então olha isso aqui. Isso aqui não vai mudar e é praticamente seguro que isso continue assim. O único ponto negativo aqui da Caixa Seguridade realmente foram os recursos arrecadados, diminuiu um pouco aí os recursos arrecadados, a previdência não tá indo tão bem, né? Então a maior parte aqui do recurso de capitalização que ela tinha era através da previdência e diminuiu aí 19% em relação a 2022. Consórcios deu uma aumentadinha, capitalização também deu uma aumentadinha. E no total aqui, para você ver o quanto que a Previdência tem peso, né? No total, essa queda de 19% foi muito mais expressiva do que o aumento de 247% e de 93% nos outros setores, porque a Previdência era mais forte aqui na Caixa Seguridade, né? Então, no total acumulado, teve queda aí de 11%. Então, aqui resumindo, a Previdência teve uma queda de 18,9%, a capitalização teve um aumento aí de 92,6%, consórcio subiu também 33%. Essas partes de acumulação de patrimônio é muito boa, porque as seguradoras em geral, né, não é só a Caixa Seguridade, não é só a BB Seguridade, mas as seguradoras em geral, ela precisa manter o seu dinheiro em caixa. Isso altera o valor patrimonial dela, né? Por isso que a gente não usa o GRAR, a fórmula de GRAR, inclusive vamos calcular o preço dessa empresa para você, justamente porque altera e modifica, falseia o valor patrimonial por conta da disponibilidade que ela deixa. Então a gente não pode usar o GRAR. Mas qual que é o ponto positivo disso? Pô, se ela tem caixa, e no Brasil a gente historicamente tem uma renda fixa aí muito alta, é como se você estivesse investindo numa renda fixa, num CDI, num Tesouro Selic, porque o dinheiro fica lá no Tesouro Selic, só que com o plus
de uma empresa negociando isso e fazendo lucro com esse dinheiro, não só o que está parado, mas continuar vendendo, né? Então é muito mais vantajoso. Inclusive você vai receber o dinheiro que está rendendo ali através de dividendos, que é isento de imposto de renda para você. Então teoricamente só tem vantagem você investir realmente comparando isso com uma renda fixa, por exemplo. Apesar da maior parte da capitalização ali, daquele acúmulo de capital, aquelas reservas financeiras das seguradoras em geral, fica também em renda fixa. Então, em geral, é isso que ele mostra de novo, a visão da estrutura societária dele aqui. Eu queria, na verdade, o guidance, para ver se eles colocaram guidance também, mas pelo jeito aqui não colocaram guidance de 2023 nem de 2024. A gente não sabe, então, se ela bateu o que ela estava esperando bater e quais são as previsões para ela bater em 2024. Em geral, foi um resultado muito bom, não foi um resultado ruim, assim como a BB Seguridade foi um resultado muito bom. A BB Seguridade tem um resultado um pouco melhor, né, do que a Caixa Seguridade, isso foi notável, né, notório. Mas agora a gente precisa entender qual que tá melhor para comprar. Se as duas estão boas, qual que eu vou comprar então? Essa é a maior dúvida do investidor hoje, né, entre Caixa Seguridade e BB Seguridade. Não existe certo e nem errado, já quero deixar isso aqui bem claro, não existe certo e nem errado. O investimento, você se tornar um investidor, você tem que estar pautado a algumas decisões subjetivas. A gente pode fazer uma análise. Inclusive, eu tive uma live ontem com o pessoal do Método 2 em 1, a gente analisou o CPTS. A gente passou 2 horas analisando o RI, explicando tudo que tinha dissecando o RI. E a gente completou lá uma tabela, porque sempre na finalização de uma leitura de RI, a gente plota todos os dados importantes para a gente definir se o risco, se o fundo é de ancoragem, oportunidade de risco, se o risco é alto, médio ou baixo, e onde que ele vai se encaixar na sua carteira, se ele tem que entrar ou não. E aí, cara, olha que interessante para você ver o quanto que você se tornar um investidor, isso é e se torna uma parte subjetiva. Porque mesmo tendo coletado as mesmas informações, mesmo tendo estudado junto, algumas pessoas consideraram o CPTS, por exemplo, como oportunidade de médio risco, outros como oportunidade de baixo risco, outros até como ancoragem. Então, dependendo da sua visão de como você considera o risco na sua carteira, você vai classificar melhor ou pior cada um dos ativos. Então, eu vou te mostrar a minha opinião aqui, mas lembre-se disso e é o que eu quero deixar claro. Não leve como verdade absoluta. Eu não tô te indicando nada aqui. Eu não quero que você compre só pautado na minha decisão, mas que eu te apresente, por isso que os vídeos são longos, eu te apresentar fatos, argumentos para você conseguir tomar a sua própria decisão, né? Aquele negócio. Eu não quero te entregar o peixe, meu parceiro. Eu quero te entregar... Não, eu ia falar VAR, mas fica muito estranho. Eu quero te ensinar a pescar, né, cara? Eu quero te ensinar a pescar. Então, não vacila e aprende aqui, porque eu vou te mostrar agora que a gente vai calcular o preço teto projetivo, o preço teto basinho. A gente vai jogar lá na fórmula do Peter Lynch. Inclusive, vou fazer uma comparação aqui, que ninguém faz isso. Por quê? Olha só, vamos ser bem sinceros aqui. Eu gosto muito da BB Seguridade, mas nem por isso eu vou ficar defendendo ela quando ela se tornar uma ação que não me entrega valorização, que não me entrega dividendos. Então eu vou digitar aqui, ó, Caixa Seguridade Investidor 10. Se a gente olhar aqui, vamos descer lá embaixo e a gente olha aqui o número de papéis da empresa. Olha só, 3 bilhões de papéis, certo? E se a gente fizer isso também com a BB Seguridade, dá uma olhada aqui, vamos ver quanto que a gente tem de BB Seguridade aqui, ó. BB Seguridade tem um total de papéis de 2 bilhões, ou seja, a sua posição acionária quando você compra uma BB Seguridade é a mesma coisa de você comprar 1,5 Caixa Seguridade. Teoricamente, o preço da Caixa Seguridade para você ter a mesma posição acionária deveria ser 1,5 o preço da BB Seguridade. E se a gente pega o preço da BB Seguridade hoje, olha só, olha que loucura isso aqui, que isso aqui você não tinha visto ainda, né? R$3,94 dividido por 1,5, valor da Caixa Seguridade, se fosse para olhar em participação acionária, deveria ser R$21,96. Por que não é R$21,96? Porque todo mundo comprou até subir 21. Porque o que importa nem sempre é a participação acionária. Nem sempre. É melhor você ter participação acionária de 1% no negócio que lucra bilhões e vai te dar bilhões de dividendos por mês, por ano, do que ter 100% de uma participação acionária que não entrega lucro e por isso ela vale menos. Então não é sobre o montante de participação acionária, mas sobre a rentabilidade que aquela participação acionária te entrega, né? Então quando você escuta uma pessoa falando assim, eu tô vendendo essa porque com essa dá para me comprar 3 daquela. Eu tô vendendo essa porque com essa dá para me comprar 2 daquela. Não é só sobre a participação acionária, né? Então você tem que prestar atenção nisso e foi pensando nisso que eu construí essa tabelinha aqui, ó. E agora a gente vai entender, né, quais seriam as participações acionárias aqui. Então vamos comigo, eu dei um zoom aí para ficar bem simples de você enxergar. Peguei aqui participação acionária, Caixa Seguridade tá aqui 15,90, BB Seguridade tá aqui 32,94, beleza? Então o número de ações, eu coloquei um valor aqui de número de ações em BB Seguridade de 1.000, que deu um valor investido de 32.940. Então eu peguei a mesma coisa, mesmo valor investido aqui, o que deu muito mais ações ali em Caixa Seguridade, porque ela vale menos, né? Tá mais acessível. Então eu consigo comprar mais ações com menos valor investido. Então eu tenho aqui
com uns 32.940, 1.000 ações de BB Seguridade, 2.072 ações de Caixa Seguridade. Considerando a base acionária, que é o número de papéis que a empresa tem, o número de ações totais que a empresa tem, né? Eu teria uma participação então de 0,00050%, né? Então 0,00050% de todo o lucro que a BB Seguridade tiver, eu vou ter também. E no caso da Caixa Seguridade, a minha posição acionária vai ser maior, porque a base acionária é menor em relação ao custo dela hoje. Então eu consigo aqui, ó, com o mesmo valor investido, com os 32 mil reais aqui, eu consigo uma participação acionária maior de 0,00069. Então eu tenho aqui uma participação acionária de 0,00019% maior em Caixa Seguridade. Mas é isso que importa? Não é, né? Lembra que eu sempre te falei? Não é sobre a participação acionária, mas sim sobre o lucro que aquela participação acionária te fornece. Então, o que adianta você ter 0,00019% a mais de participação acionária em Caixa Seguridade, se a BB Seguridade, ela remunera 0,0030% a mais? Então, mesmo tendo uma posição acionária menor, você vai ter mais dinheiro, mais renda passiva, e é isso que a gente quer, né? A gente investe aqui para ganhar dividendo, né? A gente não investe para ter maior participação acionária, se essa participação acionária não vale nada. Um exemplo, tá? Não quer dizer que a participação acionária da Caixa Seguridade não vale nada. Vamos pegar aqui uma simulação, onde eu fiz, olha só, simulação de crescimento igual para 5 anos. Eu tô simulando aqui um crescimento, meu querido, é de uma conta de padaria mesmo, só para você entender. Eu simulei um crescimento para Caixa Seguridade de 10% ao ano e simulei um crescimento de BB Seguridade de 7,5% ao ano. Por que, Léo, que a BB Seguridade vai crescer menos do que Caixa Seguridade, na sua opinião, nos próximos 5 anos? Vou te explicar já isso. Eu quero que você entenda isso aqui primeiro. Se a gente pegar aqui o DPA, que eu calculei lá junto com vocês no vídeo de BB Seguridade, a gente precisa também calcular aqui o DPA de Caixa Seguridade. Então já vamos logo fazer o projetivo? Vou entrar aqui na planilha dos membros. Se você ainda não é membro do canal, meu parceiro, você tá vacilando. Porque além de todas essas planilhas aqui, deixa eu tirar o zoom aqui para te mostrar, né? Olha só, além de todas essas planilhas, o preço teto Bazin, do preço teto Graham, do método de evaluation do Peter Lynch e do preço teto projetivo, você ainda tem acesso à comunidade no WhatsApp, onde eu respondo ali pelo menos uma vez por dia. Eu vou responder todas as dúvidas que foram mandadas ali no grupo. Só você me marcar e eu vou ver sua pergunta. Você vai ter a oportunidade de tirar a dúvida, qualquer dúvida sobre relacionada ao vídeo comigo lá. Então isso é uma oportunidade que realmente quase ninguém faz, né? Quase ninguém faz. E além disso, tem mais de 7 horas de aulas para você começar desde o zero e aprender todos os indicativos que você precisa para poder investir em ações. Como que você faz para ser membro? Então você vem aqui no canal, clica em Join aqui, ou então seja eu vou anunciar membro. Para vocês. E aí você clica aqui em Membro Adeptor para ter todos esses benefícios. O membro júnior você também vai ter alguns benefícios aí, que é a planilha de controle financeiro, de reserva de emergência, mas o que vale a pena mesmo é o membro adepto, porque além de tudo do membro júnior, você tem ainda a comunidade exclusiva no WhatsApp, 6 aulas de eventos exclusivos, e cada aula daquilo ali tem mais de 1 hora te ensinando a escolher uma boa ação e acesso a essa planilha aqui de preço teto, beleza? Então vamos calcular aqui o preço teto projetivo. Olha só o que você tem que fazer para calcular o preço teto projetivo. Vou pegar aqui, vou digitar Caixa Seguridade 3. Já vai calcular aqui automaticamente para mim a cotação, o preço atual tá 15,90. Então o que eu preciso saber? Eu preciso mudar aqui o payout e eu preciso mudar a quantidade de papéis e o lucro projetivo. Então aqui em cima você já vê que a gente calculou o preço teto projetivo de BB Seguridade do vídeo anterior. A gente vai calcular agora o de Caixa Seguridade junto com você aqui, beleza? Primeira coisa, vamos digitar aqui o número de papéis que a gente já sabe que é 3 bi, né? Então 3 bi de quantidade de papéis, a gente precisa ver o payout. O payout a gente consegue ver ali no Investidor 10, mas a gente já conseguiu inclusive ver no próprio site aqui com os relações dos investidores. Você pode vir aqui informação dos investidores, aí histórico de dividendos, e aqui nessa página a gente viu que ela paga ali em média 85 a 90%. Vou colocar 85% para ser mais conservador um pouquinho, então aqui no payout vou colocar 85%. Então agora o que precisa? O LPA, o DPA, eles são calculados automaticamente. A gente só precisa digitar aqui o quanto que a gente acha que vai ter de lucro projetivo. Lembra que lucro projetivo a gente tá, olha o nome, projetivo, né? Será que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adivinhando? Não, a gente estamos projetando. A gente tá dando certeza? Não, a gente estamos projetando. É uma bola de cristal, a gente tá tentando utilizar a bola de cristal que nem existe. Então a gente vai, através dos resultados do ano anterior, que foi 3,5 bilhões, certo? A gente vai projetar um crescimento para o ano de 2024, para que a gente consiga ver aqui o lucro projetivo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, 3,5 bilhões e eu vou falar que a empresa vai crescer ali em torno, teve um aumento de 18% do lucro, vou colocar que vai subir 10%, certo? Lá em BB Seguridade a gente fez essa projeção com 7,5%, vou colocar aqui mais 10%, certo? Mais 10%, o que vai dar aí 3,85 bi. Então 3,85 bi. Tô sendo até bem conservador aqui, né? Pode ser que a Caixa Seguridade cresça até mais. Vou te justificar o motivo. A parte mais importante desse vídeo vem depois dos cálculos. Eu vou te explicar o cenário macroeconômico. Então aqui a gente consegue perceber que o lucro por ação, já que vai ter um lucro projetivo aí de 3,8 bi,
e a quantidade de papéis são 3 bi, então cada ação vai ter um LPA, que é lucro por ação, de 1,28. Cada ação que você comprar de R$15,90 vai ter um lucro de 1,28. E aí, é isso que cai na sua conta? Não, o que cai na sua conta é o dividendo. Do lucro, a gente tem que ver o payout, a gente colocou um payout aqui de 85%, e aí o DPA ficou 98 centavos, certo? E aqui colocando o yield mínimo de 6%, que é o que o Décio Bazin preconiza, olha o preço teto da Caixa Seguridade, R$16,50. E olha o preço teto aqui da BB Seguridade, 51, né? A gente já vê um contraste muito grande de valores. Pô, a BB Seguridade é R$20 de diferença, enquanto a Caixa Seguridade tem R$1 de diferença, nem R$1, 60 centavos de diferença. No vídeo lá eu mostrei para vocês que dá para cobrar até 9% de dividendo da BB Seguridade, que ela ainda fica no preço teto, né? Você consegue comprar ela ainda abaixo dos R$34. E no caso aqui da Caixa Seguridade, se a gente colocar 9%, ela deveria estar custando R$11. Ou seja, o pessoal realmente já está acreditando que ou o payout vai ser maior, né, aqui em vez de 85%, 90%, ou o lucro será muito maior. E vamos colocar aqui que o lucro seja maior a ponto de ser igual ao desse ano, de 18% também. Então a gente pega ali, ó, os 3,5 bi, 18,3%, né? Então olha lá, vai dar 4,14 bi. Vamos colocar aqui, ó, 4,1405 bi. E olha lá, mesmo que seja tão otimista a ponto de a gente colocar um crescimento igual a deste ano, que foi um resultado muito bom, né, neste ano, e o payout foi de 90%, ainda assim ela tá meio cara, cara. Olha isso aqui, o preço teto para yield de 9% deveria ser 12,50, R$12,50. Então eu realmente acho que tem muita gente precificando muito, muito acima a Caixa Seguridade, enquanto estão esquecendo a BB Seguridade. Eu vou até justificar o motivo disso. Mas vamos voltar aqui para o nosso cenário ali de 85% de payout, que dá um DPA aqui de 0,98 centavos. Então vamos voltar aqui naquela planilha. Pensei até que tinha perdido a planilha aqui, fechei sem querer. E aqui a gente coloca o DPA. Então eu já estou projetando aqui um crescimento, dá uma olhada, já estou projetando um crescimento de 10% em todos os anos consecutivos da Caixa Seguridade. 10% todo ano, durante os próximos 5 anos. E na BB Seguridade estou projetando um crescimento só de 7,5% do DPA, certo? Vamos ver o quanto que a gente receberia de dividendos com esse número de ações aqui, ó. Número de ações da BB Seguridade 1.000, que seria ali o valor investido de R$32 mil, e o quanto que a gente receberia com 2.072 ações de Caixa Seguridade, considerando o valor investido. E lembra que eu não estou considerando aqui que a gente está reinvestindo esses dividendos, né? Eu estou desconsiderando o reinvestimento de dividendos, que senão ficaria muito complexo para a gente fazer essa planilha, ia demorar demais. Mas olha aqui, o DPA lá neste ano, o esperado neste ano, a gente colocou ali a variação de 0,98 centavos a R$1,01 centavos por cota da Caixa Seguridade. E no caso da BB Seguridade, a gente já viu ali, né? Inclusive tá aqui, ó, DPA de 3,06. Então estou sendo até mais otimista do que deveria com Caixa Seguridade. A remuneração na Caixa Seguridade, então, com esses 32 mil investidos, seria de R$2.000, e com esses mesmos 32 mil na BB Seguridade seria de R$3.000, que dá uma diferença de R$967, certo? E aí, projetando esse crescimento aqui nos próximos 5 anos, você consegue perceber que a BB Seguridade, que está pintadinha aqui de amarelo, 3.200 no próximo ano, pô, era 3.060, né? Com o crescimento do lucro, com um pagamento maior de dividendo, não estamos nem reinvestindo nos dividendos. Vai ter ali um crescimento 3.000 para 3.289, 3.500, 3.800, 3.000, 4.000, 4.300. Isso aqui é a bola de neve girando sem você aportar, porque a gente não está considerando aporte. A bola de neve está acontecendo aqui, os seus dividendos estão aumentando só com o crescimento da empresa, do pagamento de dividendos da empresa, que ela vai subir no DPA, ó, 3,29, 3,54, 3,80, 4,9, 4,39. Do mesmo jeito, a Caixa Seguridade também foi subindo. Olha a bola de neve também. Era 2.000, foi 2.300, 2.500, 2.700, 3.000, 3.300. Só que a diferença, você consegue perceber que permanece praticamente a mesma, né? Na verdade, a diferença também foi aumentando com a BB Seguridade. A diferença era 967, 987, 1.000, 1.016, 1.023, 1.023. Se a gente simulasse mais anos pra frente agora, com a Caixa Seguridade crescendo 10 e a BB Seguridade crescendo só 7,5, em algum momento a Caixa Seguridade ia passar a BB Seguridade. Mas uma simulação de 5 anos acho que é o suficiente pra gente entender o cenário macroeconômico atual. Então, antes da gente colocar ali dentro do preço teto Bazin e da fórmula do Peter Lynch, a Caixa Seguridade, precisa te explicar essa parte do cenário atual, tá? Eu sei que o vídeo tá ficando grande, inclusive tem muito seguidor aí que falou, pô, Léo, não precisa se preocupar com um vídeo grande não, se você trazer conteúdo bom, é isso que a gente quer, é isso que eu tô aqui deixando de fazer, 320% da minha força, que é 100 meu, né, mais 220% de Deus aí, pra poder trazer pra você o maior conhecimento, o melhor conhecimento. Quanto que você clicar no canal, no vídeo do canal, você não ficar decepcionado, você não perder seu tempo, porque é chato quando você clica num vídeo, aí você assiste 10 minutos lá e vê que você perdeu esses 10 minutos, né? Se você assistiu até aqui e considerou que você perdeu esse tempo, pô, dá o dislike pra mim entender que eu preciso melhorar. Agora, se você tá aprendendo de verdade,
deixa o like, se inscreve no canal, porque todo dia vai ter vídeo excepcional aqui, cara. Todo dia vai ter vídeo assim, ó, que ninguém faz planilha aí não, pra te mostrar de verdade, né, simulações. Continuando aqui, qual que é o cenário macroeconômico que tá assustando o pessoal da BB Seguridade? O que que é? Tivemos alguns problemas com as plantações de soja, né, as plantações do agronegócio. Inclusive, vou ali filmar a minha janela, só pra você ter uma ideia, vai ficar bem dinâmico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Aqui a cidade, em Rio Grande do Sul, realmente é praticamente tudo plantação de soja mesmo, né? E você olha aqui, pô, é tudo plantação de soja, aquilo ali é tudo plantação de soja, tudo. E eu conheço alguns amigos aqui que são pessoal do agronegócio aí, e realmente falaram que além da soja estar mais barata, tá tendo alguns problemas, então tá tendo perda de safra. Sendo bem sincero, opa, olha, passarinho branco, pombinha branca. Pombinha branca lá, gente. Pombinha branca. Voltando, a maioria não é esmagadora, porque na verdade não foi tantos assim que me falaram, que tá tendo problema com essa safra de soja, né? Que tá ruim e tal neste ano, enfim, que teve alguns problemas. E pode ser que a BB Seguridade tenha perda de lucro, porque vai ter que indenizar essas safras aí, porque ela realmente, 50% do negócio dela é do agronegócio. Então se o agronegócio sofre problemas, a BB Seguridade vai sofrer também. Em contraste a isso, presta atenção, em contraste a isso, a Caixa Seguridade ela trabalha com o quê? Imóveis. Baixa da taxa de juros, o que acontece com os imóveis? Você já sabe que eu te ensino aqui todos os dias sobre fundos imobiliários de tijolos, né? Se a Selic cai, fundo imobiliário de tijolo sobe. Por quê? Porque há valorização dos imóveis. Se há valorização dos imóveis, mais gente vai construir e vai ficar mais fácil pra gente, pessoas que não têm dinheiro, comprar, porque vai financiar numa taxa mais baixa. Então imagina, mais gente comprando, mais gente construindo, vai girar o mercado imobiliário. Taxa básica de juros baixa influencia muito no mercado imobiliário. Logo, teoricamente, vai ter mais seguros na Caixa Seguridade. Então, o pessoal tá olhando assim, pô, Caixa Seguridade tá com um potencial gigantesco de subida, BB Seguridade tá com um potencial gigantesco de ser contraído, potencial gigantesco entre aspas, né? A Caixa Seguridade também não é burra o suficiente para fazer tipos de seguros muito arriscados, mas se acontecer algum problema, né, realmente ela vai ter que arcar com isso. Não acho que vai cortar todo o lucro dela, acredito que vai ter uma diminuição no crescimento. Pô, eu tirei de 23% que ela cresceu, 23,8% que ela cresceu, coloquei 7,5% só. Uma diminuição assim de 300% do crescimento. E mesmo assim ela se desempenhou melhor. E tô colocando aqui um crescimento maior durante 5 anos consecutivos da Caixa Seguridade. Então, cara, na minha opinião, a melhor para receber dividendos é, sem sombra de dúvida, a BB Seguridade ainda. Pode ser que isso, em algum tempo, daqui 2 anos, a Caixa Seguridade seja melhor? Pode ser. Vamos calcular o preço teto aqui para você entender? Olha só. Se a gente pegar aqui o DPA, o projetivo que a gente calculou, e dividir pela cotação, 0,98, dividido pela cotação, que é 15,90, a gente tem um dividendo esperado, no caso da BB Seguridade era 9,33%, no caso da Caixa Seguridade é 6,16%. Então, vamos pegar aqui esse 6,16% e jogar aqui no nosso planilha do preço teto basinho. Então, você digita aqui, ó, Caixa Seguridade 3, pá, já vai calcular aqui a cotação automática para você. Aí a gente só coloca o dividendo médio aqui, que foi de 6,16. Então a gente consegue perceber aqui que só vale a pena você entrar na Caixa Seguridade realmente se você está esperando apenas 6% de dividendo yield, ou se você está esperando que ela vai subir muito esse DPA. Muito esse DPA não, Léo. Eu tô entrando porque eu acredito que esse DPA aqui, ao invés de 98, não, ela vai explodir de lucro, ela vai entregar lá 5 bilhões de lucro. 5 bilhões. E além de entregar os 5 bilhões, vai pagar 95% de payout. Pô, aí o DPA sobe para 1,43. Com um DPA de 1,43, se a gente dividir aqui, ó, 1,43 dividido pela cotação que tá 15,90, aí começa a ficar interessante. Consegue perceber aqui que aí o dividendo sobe para 8,99. Se a gente joga lá na planilha, 8,99, aí sim, né, começa a ficar interessante. Até 8% você conseguiria pegar ela ali abaixo dos 17,87. Mas isso é uma projeção muito irreal que aconteça, né? Muito irreal que aconteça. Então, de novo, refrisando, a gente calculou o preço teto projetivo, fiz a simulação lá com vocês nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, a BB Seguridade, mesmo um crescimento capado, né? Um crescimento ali que a gente arrancou fora e colocando um crescimento maior para a Caixa de Seguridade. Mesmo assim, a BB Seguridade pagou mais dividendo e cresceu a diferença de dividendos no decorrer do ano, mesmo sem reinvestimento de dividendos, só por conta do crescimento no lucro. Quando a gente calculou o basinho, também a BB Seguridade ganhou. Quando a gente calcula o Graham, não dá para calcular o Graham em seguradora, lembra disso, não dá para calcular o Graham em seguradora, não dá rata não. Voltando aqui pro Peter Lynch, então vamos digitar aqui, ó, Caixa Seguridade,
3, e aí o dividendo yield atual a gente simulou lá, né, 6,16%. O crescimento projetivo do LPA, a gente pode usar o CAGR passado do lucro, né? Pode até usar. A gente tá projetando aqui um crescimento projetivo do LPA de quanto? Pô, a gente projetou 10% por ano, durante 5 anos seguidos. Esse projetivo aqui de 10 de crescimento, que foi absurdo. Na BB Seguridade a gente não usou tudo isso não, a gente usou 3 ponto alguma coisa. Então estamos sendo bem mais conservador com a BB Seguridade. E a gente pega aqui o PL da empresa, vamos lá no investidor 10, voltar aqui na Caixa Seguridade, e a gente pega aqui o PL de 13,32. Então vamos colocar aqui, ó, 13,32. E é por isso que é bom você ter opiniões diferentes. É por isso que é bom você ter, por exemplo, a planilha aqui pra você não errar, cara. Isso é coisa básica pra você errar, né? Em todos os métodos de cálculo que a gente tá usando, não fui eu que criei esses métodos. Foram investidores geniais. Eu tô só utilizando. Você consegue ver aqui que o resultado deu de 1.2 e 1.2 de 1 a 1.5 é preço justo. Então já tá no preço justo. Não vale mais a pena comprar agora, né? Na minha opinião, tá até caro, porque a gente colocou um projetivo aqui bem alto. Se a gente pegar o CAGR de lucro passado, que foi a mesma coisa que a gente fez com a BB Seguridade, de 8,15, fica até menor, olha lá, 8,15. Olha lá, fica de 1,7, né? Muito próximo de estar muito cara. Então, na minha opinião, batendo o martelo aqui, minha opinião, lembre-se disso. Batendo o martelo aqui, não faz muito sentido comprar Caixa Seguridade agora, pensando em pagamento de dividendos. Talvez, se você está pensando em especulação para ter uma valorização de cota muito alta aí nos próximos tempos, pode ser que seja uma boa mesmo, né? Porque vai subir mais aí valorização, principalmente com toda essa propaganda que está acontecendo. Lembra que a maior parte do mercado é leiga, a maior parte do mercado segue por manada. Você que está aqui é diferente porque você está aqui, né? Já é um ponto. Você assiste um vídeo de 30 minutos, é totalmente diferente das outras pessoas que não conseguem nem terminar o vídeo. Já viu? Que tem gente aqui que chega, é novo, e não consegue nem terminar o vídeo. Porque, não, prefiro o vídeo de 10 minutos. Vai assistir os vídeos de 10 minutos então, né? Você não vai ter todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que se você ficou até o final, você adquiriu muito conhecimento aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você entendeu agora a minha tomada de decisão no vídeo anterior, que foi onde eu investi 16 mil reais. Se você ainda não viu, vai lá ver, né? Que eu comprei 4 ativos novos. Então, na verdade, foi 5. Um é BB Seguridade e mais outros 4 ativos. Então, agora você entendeu lá o motivo de eu comprar Seguridade, BB Seguridade, e vai lá correr para você ver quais são os outros 4 ativos que eu comprei. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional. De novo.